Hoje nós temos reunião do Copom, a segunda etapa, na verdade, a reunião do Copom, que começou ontem. No começo da noite vai ser divulgada a taxa básica de juros. E nós vamos falar sobre isso com o Daniel Herrera, que é analista da Toro Investimentos. Daniel, boa tarde. Boa tarde. Ô, Daniel, o mercado está falando muito aí, parece que é uma aposta unânime, manutenção da Selic em 2%. Primeiro, eu queria saber se é essa a sua expectativa também. A expectativa sim. Até algumas semanas a gente tinha uma expectativa do mercado de que pudesse haver um novo corte por conta ainda da crise econômica, mas com as preocupações recentes que a gente tem visto com uma possível aceleração da inflação, acho que hoje a expectativa geral e a nossa também é de que o Banco Central mantenha nos 2% hoje. Se fala muito que é uma situação tranquila em relação ao IPCA, que as projeções estão abaixo do piso da meta, o acumulado em 12 meses continua abaixo do piso, que é 2,5%. Sim. Agora, as pressões no atacado estão muito fortes. Eu queria até citar que hoje saiu o IGP-10 da Fundação Getúlio Vargas com alta de 4,34%. O atacado subiu 5,99%, e aí os produtos agropecuários acumulam em 12 meses um avanço de quase 40%. Então tem muita pressão. Você acha que isso acaba chegando no varejo, Daniel? Olha, isso é a projeção que está todo mundo tentando fazer nesse momento. O que tem segurado isso é justamente a crise. Então, você tem uma pressão de custos que é muito elevada nesse momento, que vem se refletindo nesses GPMs, por exemplo, mas como a demanda ainda está muito desaquecida, isso acaba segurando um pouco o repasse para a inflação do consumidor, que é o que tem levado esse IPCA super baixo. Então, ainda não está claro o quanto isso vai acabar contaminando o IPCA ou não. A própria redução do auxílio emergencial é um fator para ficar muito de olho nos próximos meses, porque isso pode acabar dando uma enfraquecida na demanda que vinha se recuperando de forma até mais veloz do que as pessoas esperavam, e isso pode acabar segurando a inflação nesse patamar baixo. Então, ainda é um cenário muito incerto. A princípio, a gente não acredita que você vai ter uma inflação super acelerada num curto prazo, pode ainda ter uma contaminação, mas como o IPCA está operando abaixo, inclusive do piso da meta, isso não deve ser, no nosso entendimento, uma preocupação muito importante do Banco Central. Como ele ainda tem uma folga grande até o próprio centro da meta, eu acho que ele vai tentar acomodar isso num curto prazo e só vai realmente mexer em alguma coisa nos juros se ele achar que isso pode contaminar as metas do ano que vem ou até de 2022. Na verdade, se a inflação ficar abaixo do piso da meta, o Banco Central tem até de dar explicações do porquê que isso Sim, aconteceu, né? sim, exatamente. Agora, fica muito dividida a opinião também em relação ao que pode acontecer depois, porque o Banco Central, na ata da última reunião, ele falou em uma cautela muito maior, indicou uma cautela muito maior em futuros cortes adicionais, né, que poderiam Uhum. ser até menores, mas deixou essa porta aberta. Só que quando vieram as pressões inflacionárias, se cogitou até a possibilidade de alta da taxa Selic, né? Para o Uhum. ano que vem, o mercado, na média, prevê que haja uma elevação, e não se sabe se antes de chegar a essa fase de uma elevação, com a economia crescendo mais, com a inflação mais alta, e no ano que vem a meta é mais baixa de inflação, se antes disso viria um corte dos juros. Você acha que dá para se imaginar o que pode acontecer? Olha, nesse momento eu acho difícil uma elevação no curto prazo. A economia ainda está numa situação muito delicada, apesar de a gente ter alguns indicadores positivos recentemente. Então eu acho que essa taxa de juros vai ficar baixa ainda por bastante tempo. Como eu comentei, ainda é muito difícil saber o quanto dessa inflação de custos vai pegar no IPCA, então isso vai determinar um pouco se o Banco Central vai tentar dar um passinho a mais para fazer mais um pequeno corte ou não. Acho que não deve seguir nesse sentido, ele deve manter os juros em 2% por um tempo razoável, e a gente vai ter que ver no ano que vem realmente. Hoje é uma expectativa de um crescimento mais forte, uma recuperação parcial, ainda que não total, da crise que a gente teve esse ano, mas a gente vai ter que observar realmente se vai ter essa economia mais aquecida no ano que vem, que poderia levar o Banco Central a dar uma ajustada para cima nos juros. Por enquanto, eu não acho que isso é ponto pacífico, não acho que é garantido que a economia vai estar andando super bem no ano que vem, a ponto do Banco Central ter que dar uma segurada nos juros e na inflação. Então, por enquanto, a nossa aposta ainda é de juros baixos por algum tempo.
Agora, Daniel, tem a questão fiscal também, não é? Que o Banco Central sempre cita em qualquer manifestação, em qualquer documento, mesmo nas atas da reunião, que é um fator que está em aberto. Se as reformas vão avançar, como é que vai ficar a condição fiscal, e esse é um ponto que tem gerado muita incerteza e muita volatilidade no mercado, né? Isso que está todo mundo de olho na reunião de hoje. Mais até do que a decisão, são as comunicações que o Banco Central vai fazer acerca do que ele está olhando para o futuro. Então, a gente já vê, por exemplo, as taxas de longo prazo se elevando gradativamente nos últimos meses. Isso é resultado de uma preocupação com a sustentabilidade fiscal do governo. Então, a gente viu, por conta da pandemia, as reformas entrando ali num ritmo mais lento, saíram um pouco de pauta, porque havia problemas muito mais urgentes a serem endereçados, mas agora que parece que a situação já está um pouco mais tranquila, que essas pautas deveriam começar a voltar para a agenda, a gente vê um pouco de bate-cabeça dentro do governo. Uma hora começam a apontar para o Renda Brasil, aí ontem eles disseram que não vão mais colocar esse programa em pauta, aí já apontaram para uma reforma tributária, mas que foi enviado só uma pequena fatia inicial e depois também não foi mais desenhado muita coisa. Então ainda está muito incerto exatamente o que o governo vai fazer em termos de reformas fiscais e preocupa um pouco para o ano que vem a sustentabilidade do teto. Alguns estudos apontam que o governo teria que cortar cerca de 20 bilhões de reais no seu orçamento para o ano que vem para se manter dentro do teto, porque o governo, por conta da crise, passa por uma crise também de arrecadação, então teria que fazer um ajuste aí. E isso também não está claro como é que o governo vai fazer, de onde que vai tirar isso. São essas as preocupações de longo prazo que têm levado a ponta longa da curva a se elevar, e é isso que a gente quer olhar nas declarações do Banco Central. Quanto o Banco Central acredita que isso é um problema considerável, que vai impedir que ele mantenha a taxa mais baixa por um período mais longo, ou quanto ele acha que isso não é uma questão muito sensível no médio e longo prazo, então que ele poderia dar um pouco mais de fôlego para a economia, manter essas taxas mais baixas sem gerar uma pressão inflacionária ali no futuro. Então, acho que é isso que o investidor, de modo geral, tem que ficar de olho hoje. O que o Banco Central vai comentar em torno da questão fiscal? E para os nossos telespectadores e ouvintes poderem entender, o Tesouro já está tendo uma condição diferente de captação de recursos, exatamente por essa alteração na curva de juros, pelas incertezas que se tem em relação à questão fiscal em particular, não é? Exatamente. A colocação, a dívida, inclusive, tem encurtado aí o prazo por causa disso, né? Isso é uma. De um lado, na verdade, o Tesouro vem utilizando de uma estratégia que por conta dos juros no curto prazo estarem muito baixos, ele acaba voluntariamente encurtando o prazo da dívida, emitindo títulos um pouco mais curtos para que a taxa média da dívida caia um pouco. Então, de um lado, isso é uma estratégia que até beneficia o próprio Tesouro, mas de um outro lado também é uma pressão do mercado de que quanto mais delicado fica a questão fiscal, menos o mercado vai estar disposto a apostar num título de 10, 15 anos, porque ele não sabe como é que vai estar esse horizonte lá na frente. Então, as duas coisas acabam caminhando juntos, que levam a essa redução do prazo da dívida. E tem também a própria questão da taxa. Tudo bem, o Banco Central está nesse momento, o Tesouro nesse momento está conseguindo se financiar com uma taxa um pouco mais barata no curto prazo, mas tem que ver também o quanto que o mercado está disposto a financiar o Tesouro a essa taxa muito baixa. Então, pode ser que ele já tenha que fazer alguns ajustes em termos de emitir títulos com um pouco mais de prêmio para conseguir colocar esses títulos no mercado conforme as preocupações com a sustentabilidade da dívida vão aumentando. Você falava dessas incertezas do lado fiscal. Há pouco nós conversamos com o senador Márcio Bittar aqui no Jornal Jovem Pan e ele antecipou que tem o aval do presidente para continuar discutindo o Renda Brasil, ver se consegue fontes aí de recursos, também incluindo as discussões de Pacto Federativo e de PEC dos gatilhos, que está tudo junto, não é? E ele não desistiu particularmente. Ele falou que tem 10 milhões de brasileiros que dependem de assistência social, que foram descobertos aí pelo auxílio emergencial, então ele não desistiu. Então o Congresso pode levar adiante essa pauta que tem trazido as preocupações do ponto de vista de equilíbrio do orçamento, né? Eu acho que é um programa que ele tem o seu mérito, ele é um programa importante de pensar também no social, especialmente no momento de muita fragilidade
socioeconômica, a gente tem um volume de desempregados que é gigantesco, muita gente perdeu emprego nesse período, então é importante você ter um colchão social ali para proteger essas pessoas, mas você tem aquela velha história do cobertor curto, né? Você tem um problema ali também de sustentabilidade da dívida, então como é que o governo vai conseguir equilibrar esse programa, que é importante, que pode até também, como a gente viu com a experiência do auxílio emergencial, pode ser importante em segurar o consumo, segurar a demanda, manter a economia aquecida e ajudar na recuperação, mas ao mesmo tempo o governo não pode, com isso, ampliar excessivamente seu endividamento, então tem que ver de onde que ele vai conseguir tirar esses recursos, de forma que também não afete algum outro ponto importante da economia. Não dá para você tirar de um setor como a saúde, hoje em dia, que está precisando também de muitos recursos por conta da crise sanitária, para colocar no programa de assistência, porque acaba ficando num 0 a 0 no fim das contas. Então a gente vai aguardar realmente para ver se o governo decidir voltar atrás de novo para colocar esse programa em pauta, ou eventualmente o Congresso puxar isso, como que ele vai ser feito, qual que vai ser o desenho dele, quem que vai atingir, quanto que vai atingir, como vão ser as regras, de onde que vai vir o dinheiro, tudo isso ainda não está na mesa. Então, tudo que gera incerteza, o mercado sempre fica um pouco mais receoso até que isso tudo seja mais bem esclarecido. E nas expectativas de hoje ainda tem a decisão de juros de política monetária, na verdade, nos Estados Unidos, né? Saiu agora há pouco, na verdade às 3 horas, o Fed decidiu manter a taxa de juros ali na faixa base de 0 até 0,25, que é o piso, né? Não tem como ir mais para baixo que isso. E agora, nos Estados Unidos também a grande expectativa é ver o que o Jerome Powell vai falar sobre isso. Então, que tipo de direcionamentos ele vai dar para a política monetária americana no futuro. Já havia sido adiantado há algum tempo de que eles iam mudar um pouco o enfoque. Lá nos Estados Unidos, diferente daqui, eles já têm uma meta dupla, né? Eles não perseguem simplesmente a inflação, eles perseguem a inflação, mas também o desemprego. Então, para não desequilibrar nenhuma das duas pontas. Mas a mudança que foi anunciada recentemente é de que eles olhariam um pouco mais para o desemprego nesse momento de crise e seriam um pouco mais lenientes com a inflação nesse momento para tentar recuperar a economia. Mas isso não ficou muito claro como que vai ser feito, o que isso muda efetivamente no dia a dia da atuação do Fed, que tipo de medidas isso pode acabar destravando no enfrentamento da crise. Então, tudo isso também, o mercado está muito de olho para ver o que o Jerome Powell vai falar, ver se ele vai trazer alguma coisa nova sobre isso. Isso pode dar um indicativo um pouco melhor sobre os rumos futuros da política monetária americana, uma vez que aqui no curto prazo já está mais ou menos precificado. Não tem muito como reduzir mais os juros, teria que entrar no terreno negativo, que é uma coisa delicada, e também a gente não vê o Fed aumentando os juros nesse momento, que a economia americana ainda está numa situação delicada. Ouvimos o Daniel Herrera, que é analista da Toro Investimentos. Daniel, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde para você também.